Olá, estudantes do primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de língua portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre poema. Vamos lá? Você já leu poemas? Lembra-se de algum poema marcante? Com certeza já. Você sabia que os poemas são cheios de figuras de linguagem? Vamos ler um poema e ver como isso acontece? Vamos lá? Um poema é um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Então, um poema é um texto escrito, em versos, dividido em estrofes e pode ter rimas ou não. Pode ser versos regulares ou versos brancos ali quando ele não apresenta rimas. Assim, diferente da prosa, a prosa é um texto escrito em parágrafos, que a gente preenche toda a linha. Na língua portuguesa, ou a gente escreve em verso, em forma de poema, ou em prosa. Escrito em texto corrido. O poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. Essa é a divisão dos poemas. Os principais elementos que compõem o poema são o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. Então, os principais elementos aqui dos poemas. Vamos ler um poema do autor Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em Itabira, em 31 de outubro de 1902, Rio de Janeiro, e faleceu em 17 de agosto de 1987. Foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. Embora sua obra não se restrinja a formas e temáticas de movimentos específicos, os temas de sua obra são vastos e compreendem desde questões existenciais, como o sentido da vida e da morte, passando por questões cotidianas, familiar e políticas. Então, um grande poeta aqui. Vamos ao poema, então? Ausência. Por muito tempo, achei que a ausência é falta. E lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá, um poema diferente. A métrica, os versos não seguem uma medida regular. Então essas são as características dos poemas de Carlos Drummond de Andrade. Então ele não segue ali uma métrica e nem versos regulares. Rima, o poema não apresenta rimas regulares. Então Carlos Drummond de Andrade ele era diferente porque ele não seguia esses poemas técnicos, como sonetos, por exemplo. Estrofes, há uma única estrofe. Carlos Drummond de Andrade pertence a uma geração de poetas que escreve com menos rigor formal. O poema é um texto literário do gênero lírico. A literatura apresenta os seguintes gêneros: dramático, teatro, feito para representar, narrativo em prosa, em forma de texto, são contos, crônicas, lírico, geralmente em versos, que são os próprios poemas que nós analisamos. E épico, epopeia, narrativa, que contam grandes histórias em forma de versos. Neste vídeo nós falamos sobre o poema. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.